Fala, irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo respondendo um comentário aqui de um inscrito que me perguntou o seguinte, o Oliveira me perguntou o seguinte: poderia fazer um vídeo sobre marcações na Bíblia, os lápis ou canetas mais apropriados e como você escolhe e usa as cores para destacar os textos? Então, assim, mulher geralmente é mais detalhista nesse sentido, então tem a marca certa, tem o estilo certo, as cores certas, mas o meu estilo é um estilo mais rústico assim, então eu nunca parei pra pensar assim, ó, vou separar essa cor pra isso, ou aquela cor pra aquilo, mas eu tenho hoje um estilo de uma forma de marcar e eu tenho um alerta que pode ajudar muitas pessoas que já estragaram suas bíblias, ou também para você não estragar suas bíblias, que eu já estraguei muitas bíblias. Eu quero trazer esse alerta para vocês, tá? Então, assim, primeiramente, eu não quero determinar o que você vai fazer com a sua bíblia. Só tô falando isso porque algumas pessoas vão comentar assim, agora pronto, quer mandar que cor que eu vou escrever minha bíblia, que cor que eu vou anotar, se eu vou anotar ou não vou anotar. Não quero mandar ou determinar o que você vai fazer com a sua Bíblia, você faz o que você quiser. É só um alerta que eu gostaria de ter ouvido antes de eu ter começado a estragar minhas Bíblias. É um alerta que eu gostaria de ter recebido, né? Ter visto, alguém deve ter soltado alguma coisa sobre isso por aí, mas eu não vi e acabei estragando muitas Bíblias. Ou, assim, elas estão aqui, né? Elas estragar, assim, é uma forma de falar. Mas eu vou mostrar pra vocês algumas imagens das minhas Bíblias pra ver uma coisa que eu não cometo mais, um erro que eu não cometo mais. Então vamos lá. Eu separei aqui, vai aparecer pra vocês, né? Mas eu separei aqui pra mim, eu tirei algumas fotos e aí eu vou olhando e vou falando em cada Bíblia, qual é a Bíblia e o que eu fiz. Então, ó, essa primeira Bíblia que vai aparecer aí pra vocês, o erro que eu cometi nela é o seguinte, deixa eu me ajeitar que eu tô meio torto aqui. O erro que eu cometi nessa primeira Bíblia, essa aí é a minha Bíblia de Estudo NAA, que tá ali atrás, ó. E o erro que eu cometi, que você tem que tomar cuidado, é o seguinte. Você tá vendo que essa imagem, ela tá toda marcada, né? Porque na página de trás tinha um espaço em branco, que era entre um capítulo e outro, entre um subtítulo e outro, e eu escrevi, fiz uma anotação lá. Porém, o que estava em branco de um lado estava repleto de passagens e versículos do outro lado, e na foto ainda não tá tão ruim, mas ficou ruim para ler. Então, tipo assim, essa passagenzinha aí, ela já não é mais confortável de fazer a leitura. Eu precisava ter feito isso? Não precisava ter feito isso. Então, assim, quando você for escrever, tome muito cuidado. A hora que você vê um pedaço em branco na página, tome cuidado que a página de trás vai ter lá possivelmente versículos. Então, assim, há um grande risco de você estragar a outra página, o outro lado. Então, assim, eu anoto de caneta ainda hoje, mas hoje eu só anoto de caneta no topo da página, nem embaixo eu tô anotando. O único lugar que eu escrevo de caneta na minha Bíblia hoje é no topo da página. Existem canetas que você pode apagar, que você pode marcar e depois apaga, mas eu acredito que mesmo usando essas canetas, qualquer tipo de caneta, eu prefiro hoje fazer as anotações no topo. O que eu anoto no topo? No topo, eu só anoto uma coisa. Ou o significado de uma palavra no português que pode ser difícil, ou também eu anoto ali em cima uma palavra que é o grego, né? Então, tipo assim, essa palavra tal, mas no grego eu coloco lá em cima. Aí eu coloco versículo tal, palavra tal, grego tal, significado tal. Então a única anotação que eu faço nas minhas bíblias é essa. Eu não anoto o significado de passagem, tipo assim, aqui é uma aplicação. A aplicação eu tento manter na minha mente ali, assim. Então, assim, tome muito cuidado quando você for anotar na sua Bíblia, no espaço em branco, no meio da página, que na página de trás pode estragar a sua Bíblia, tá bom? Tome cuidado com isso. Outra coisa, olha só, outro perigo. Quando você for sublinhar uma página, um versículo, a hora que você riscar, fazer aquele risco monstruoso, se a tua Bíblia não tiver uma diagramação muito boa, então o que vai acontecer? Então, assim, algumas Bíblias, a diagramação é muito boa. A altura da página da frente, os versículos vão estar na mesma altura que os versículos de trás. E aí, quando você risca, não vai acontecer nada, porque até vai ajudar no versículo da outra página. Algumas Bíblias, a diagramação não bate. Então, aqui a página da frente está nessa altura. O versículo de trás vai estar bem no meio do espaço. Aí quando você risca, acontece isso que você está vendo. Essa Bíblia é a Shed, tá? Então, na página de trás, ficou esse risco monstruoso que você está vendo aí, ele tá na página de trás. Mas como a diagramação não estava na mesma altura, então aconteceu isso. E também aqui tem o mesmo problema da NAA, que eu escrevi num lugar que estava
espaço para escrever, e olha o que virou, ficou em cima do versículo, que praticamente eu perdi esse versículo. Essa Bíblia é a Bíblia Shed, né? Alguns estão me chamando de burro aí agora, eu sei, né? Sou mesmo. Se você me considera um burro, eu não vou contrariar, não tem nem como argumentar contra você. Mas essa Bíblia aí é a minha Bíblia Shed, né? Foi a primeira Bíblia que eu tive de estudo. Eu tive uma NVI antes, nem, eu não riscava, essa foi a primeira Bíblia de estudo que eu estudei de fato, a Bíblia Shed. E você pode ver que é a Bíblia que eu fiz mais anotações na minha vida. Então, tipo assim, um motivo agora também, quando você trabalha com uma tradução um pouco mais difícil, um português mais difícil, você tende a fazer muitas anotações de significados de palavras do português, o que não ocorre com Bíblias de traduções um pouco mais fácil. Então, na Bíblia Shed, eu tenho muitas anotações e a maioria delas é com relação a, tipo, a palavra no português. Essa palavra aqui e tal significa tal coisa, né? Então, assim, é basicamente o mesmo erro, mas aqui o segundo erro é que tome cuidado ao sublinhar um versículo, porque se a diagramação de trás não estiver na mesma altura, você corre o risco de riscar em cima do versículo de trás, né? Olha só. Vamos lá ver mais um. Outro erro que eu cometi, terceiro erro que eu cometi. Muitas anotações. Algumas pessoas gostam de fazer isso aqui. Então, olha só, essa é minha shed também, né? Eu não faço mais isso, mas assim, tá muito poluído, entendeu? Eu poluí muito a página. Eu sei que às vezes fica até bonito, né? Fica até bonito. Algumas pessoas gostam de fazer isso, não tem problema nenhum. Se você gosta, continua fazendo à vontade. Mas algumas pessoas depois lá na frente podem se arrepender. Então, se você nunca parou pra pensar nisso, essas anotações suas têm um propósito realmente que você vai usar lá na frente, ou só vai servir para poluir a página? Então tome muito cuidado. Se você nunca parou para pensar sobre isso, tome muito cuidado. Fica bonito, mas eu não faço mais isso, tá? Essa foi a primeira Bíblia que eu tive, assim, que eu estudei, e acabei fazendo muito isso, mas é uma coisa que hoje eu já não faço, e talvez seria legal você saber que isso pode acontecer e evitar. Se você gosta de fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, segue em frente. Mas assim, pra mim hoje eu não teria feito isso, tá? Eu não teria feito isso. Mas é bom que eu fiz, que vai livrar algumas pessoas aí. Outro erro que acontece ao marcar de caneta, olha só, aqui é a Bíblia que minha filha fala que é a Bíblia do Leão, né? Que é a Bíblia AEC, a Almeida Edição Contemporânea. Aqui eu cometi, essa Bíblia é bem diagramada, então a diagramação não tem problema se você risca embaixo, ela tá toda a mesma altura. O problema que eu fiz aqui, que pode acontecer, é quando você vai sublinhar alguma coisa de caneta, o que aconteceu aqui? Quando eu fiz alguma anotação e ao sair com a caneta pingou uma gotinha, bem um fiozinho de tinta. E aí eu fui corrigir, ela caiu bem em cima do T, aí ficou tipo um X. Olha só que sorte, olha só que sorte. Aí eu fui corrigir o T e acabei estragando mais. Ali, ó, o vermelho que você tá vendo é o que caiu um risco, assim, de tinta. E aí eu fui corrigir o T, fazer um Tzinho por cima, ficou mais zoado ainda, né? Então, assim, caneta é muito perigoso, porque às vezes você tá escrevendo num lugar, quando você tira a caneta, ela faz um fio de tinta em algum lugar. É claro que aí você tem que ter, às vezes, uma caneta de qualidade, uma caneta que não corre esse risco, mas assim, é difícil, às vezes você tem ali várias canetas, a caneta que eu fiz isso, eu não sei se ela não costumava fazer isso, mas nesse dia ela decidiu que ia fazer, e aí caiu um fio de tinta. Já aconteceu com outra Bíblia também, com a minha Thompson, mas não caiu na letra, mas caiu um fiozinho de tinta num lugar. Eu falei, cara, se tivesse caído em cima de uma letra, olha como ia ficar lindo aqui, né? Então, assim, toma muito cuidado com caneta. Compre uma caneta que seja própria para isso, ou até mesmo compre outra, não risque de caneta na página, né? Para evitar esse problema. Outro erro. Aqui, basicamente, é o mesmo erro, ó. Risquei num... Aqui, tá, ó, em cima do vosso crédito ali, é o mesmo erro que eu falei, não tá, a diagramação não bateu, eu fiz o risco, e aí o que aconteceu, aqui dá pra ler ainda, né, mas às vezes pode acontecer de você perder o versículo praticamente, tá, mas aqui ainda tá tranquilo, dá pra ler. Você percebe que todo esse risco que você tá vendo em rosa aí, ele é da página de trás, mas olha só, né, o que acontece. Então assim, toma cuidado. Agora, basicamente, o que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, ó, hoje, como é que eu faço as minhas anotações no dia de hoje? Então, ó, eu vou mostrar pra vocês já a imagem, tá? Como que eu faço. Mas, basicamente, hoje eu só faço anotação no topo da página, tá? Então, no topo da página eu faço anotação, principalmente com o significado de uma palavra no grego, tá? E na marcação só com lápis de cor, tá? Então, duas coisas que eu faço hoje. Depois de um tempo, eu falei assim, eu não vou mais riscar de caneta na página embaixo, tá? Então, eu não risco mais de caneta, não uso mais caneta nos versículos, só com cores. As cores não tem nada demais pra mim. Eu não fiz uma... Você pode montar assim, tipo... Ah, cor tal eu vou fazer uma coisa. Com a cor tal eu vou fazer outra coisa. Mas eu marco assim... Amarelo e verde, basicamente, tá? Amarelo e verde. Essas duas cores. E às vezes um laranja. Cor laranja.
Eu pinto o quê? Versículos muito conhecidos, versículos muito famosos, versículos que a gente ouve a vida inteira, porque se alguém precisa ou eu preciso, eu já corro lá rapidinho, já sei onde tá. Promessas de Deus, então tem um lugar que eu marco promessas de Deus, porque se eu estiver folheando minha Bíblia e tiver pintado, aquele versículo é importante. Então, promessas de Deus e versículos muito conhecidos. É a única coisa que eu pinto a lápis e é a única marcação que eu faço hoje nos versículos, tá bom? Agora, lá em cima, eu faço anotações de caneta, principalmente com significado de palavras. Se eu encontrar ali no texto, a palavra concupiscência. Então eu faço um risco de laranjado, geralmente embaixo da concupiscência. Só um risco na palavra concupiscência embaixo, sublinho. Vou lá em cima e escrevo concupiscência, versículo tal, grego tal. Só isso que é as anotações que eu faço hoje. Não poluo mais ali as páginas, tá? Pra mim hoje é poluir isso. Pra mim, né? Na minha leitura é poluir. Pra outras pessoas gostam, não tem problema nenhum. Mas fique esperto, porque você começa a anotar, de repente sua página está toda colorida e às vezes você não gosta disso. Você gosta disso, tudo bem. Mas às vezes você não gosta disso. Só pra você que eu tô alertando, tá? Pra você que não gosta disso, tá? E assim, o que acontece também, né? O que pode acontecer quando você começa a pintar, deixar muito colorido, às vezes você olha e fala, por que tá tudo, tá amarelo, vermelho, laranjado, por que tem tantas cores? Às vezes você escolhe a cor errada, você pinta de vermelho, não dá pra ver nada, pega um verde escuro, você pinta de verde escuro, depois você vai corrigir, já não dá mais jeito. Então assim, tome cuidado ao fazer as anotações. Vai com cautela, pense ali se realmente vale fazer uma anotação naquele versículo. Mas o alvo desse vídeo é principalmente você não cometer aqueles erros anteriores, tá bom? Não fazer um sublinhado ali de caneta e a página de trás perder o versículo de trás. Não deixar cair tinta de caneta pela página. Não escrever em lugares que estão num lugar, tá branco. Tá branquinho ali. Você escreve ali, tá filé. Quando você vai na outra página, estava em cima do versículo, praticamente estragou o versículo de trás. Então, basicamente é isso. Eu não sei, não conheço material específico para anotação. Minha esposa falou, tem umas canetas que você escreve e depois você pode apagar. Tem alguns lápis que são próprios para isso. Tem marca-texto que é importante, que é mais apropriado para isso. Então, seria interessante. Um dia eu procurei no Google, né? Marca-texto que não mancha, alguma coisa assim. E aí você vai encontrando um material mais apropriado para isso. E aí, você já estragou uma Bíblia? Eu quero que você conte uma experiência aí embaixo que você estragou sua Bíblia, que você fez uma anotação que você fala, por que eu fiz isso aqui? Já passou por isso? Já teve essa experiência? E também coloque, você faz anotações, como você faz suas anotações? Tem cores para cada coisa, você risca coisas específicas, o que você risca, o que você não risca? Deixa um comentário aí embaixo, que aí eu posso fazer um vídeo depois compartilhando essas ideias aí com os outros irmãos, beleza? Deixa um comentário aí embaixo que eu vou começar a fazer vídeos reagindo aos comentários, às perguntas que vocês me fazerem, ou fizerem, as perguntas que vocês me fizerem, eu vou estar reagindo aí. Quando vocês fizerem um comentário, tá bom? Se você não quer que eu faça vídeo com isso, já coloca lá embaixo. Não faça vídeo em cima do meu comentário, que eu já vou saber. Mas se você não falar nada, eu vou entender que eu posso pegar seu comentário e nunca vai ser pra brigar, nunca vai ser pra debater, sempre vai ser, ó, o irmão me perguntou isso, e aí eu vou responder ele por que disso ou por que daquilo, sempre pra edificar, nunca pra debater e brigar, o irmão aqui falou isso, não, jamais, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo, até mais.